Bom dia, meus queridos. Vamos dando início hoje à aula de História das Religiões. Hoje nós vamos falar das perseguições ao cristianismo. Espero todos vocês no canal do YouTube, Alice Bíscaro, dê o seu like, compartilhe, adquira a sua apostila sobre o tema. E não se esqueça que na segunda-feira vou começar o curso de férias do Mater Ecclesi falando sobre a história das religiões, esse tema que eu estou falando aqui. Então, quem quiser me dar o prazer de estar online comigo, é só entrar em contato com a Ceiça ou entre em contato comigo que eu passo direitinho o telefone da Ceiça para que vocês façam a sua inscrição. Espero todos vocês, vai ser muito bom ver o rostinho, pelo menos, de vocês, né, pela plataforma do Google, né? Muito obrigado mesmo pelo carinho que vocês têm por essa professora. Então vamos lá, vamos falando agora sobre as perseguições. Então nós vemos que em toda a história do cristianismo a gente vai encontrar relato de perseguição, seja a nível interno e seja a nível externo. O número e a duração e a intensidade das perseguições é ainda de uma historicidade ainda incerta. O que nós sabemos é que nem tudo foi perseguição e as perseguições muitas vezes eram locais e não eram de forma sistemática. Por isso que nós também conseguimos crescer, né? Construir comunidades, porque imagina se o Império Romano fizesse perseguição sistemática contra o grupo pequeno de cristãos, nós estaríamos liquidados, né? Então, graças a Deus, né, as perseguições às vezes eram locais e muitas não eram sistemáticas, e algumas foram. Então, é esse período que nós vamos falar. Alguns historiadores vão colocar o período de 3 séculos de perseguições, outro apenas de 2. As perseguições ocorridas antes de 250, causada por Nero, de 54 a 68, vão ser predominantemente locais, quer dizer, em Roma. Augusto, né, já governador, situação do Império já no século I, a gente vai ter Augusto, que vai fazer também, né, algumas perseguições. Ele falece sem ter herdeiro, e aí ele coloca como herdeiro Calígula. Calígula vai morrer envenenado. Aí depois vem Nero, que é sobrinho de Calígula. Então Augusto vai estar na datação entre os anos 14 ao ano 37, e depois vem Nero. Nero vai ser sobrinho do nosso querido Calígula, assume aos 17 anos de idade, é o primeiro dos imperadores a perseguir realmente o cristianismo, principalmente em Roma. Quem governava era sua mãe era danada. Mãe dele chamava Agripina. A mãe de Nero mandava matar muito. Ela era ruinzinha beça. E aí ele manda matar a sua mãe. A sua primeira esposa se suicida, né? Vamos botar entre aspas, né? Suicídio. E ele manda também matar a sua segunda esposa. Nero foi de uma crueldade, ele tinha delírio de grandeza, ele era egocêntrico demais. Então nós vemos na figura dele, né, que quem era contra Nero desaparecia ou se suicidava, ninguém sabe por quê. Em 64, Roma já está sendo considerada uma cidade velha, e aí ele tem uma grande ideia. Ele manda incendiar Roma, né? Ele fica afastado da cidade, 10 bairros vão ser incendiados e destruídos pelo fogo. Muitas pessoas morreram. E assim Nero abre os portões de seus jardins para abrigar as pessoas como se ele fosse bom. Ele manda incendiar e depois... Gente, né? Às vezes a gente vê pessoas assim até hoje. Logo após o incêndio, Nero vai dar início à construção da cidade, porque ele já tinha essa megalomania. Então ele sabia, ele queria uma cidade nova, uma cidade bonita. Então ele incendeia a velha, ele já está com as plantas das novas, a planta, né, da construção da nova toda prontinha, e aí
começa o povo a suspeitar que Nero foi o causador do incêndio. Dos 4 bairros, 2 eram judeus e cristãos. Nero joga a culpa nos cristãos. Se lembra que eu falei que tinha 14 bairros? 4 bairros não vão ser incendiados, 10 vão. Nero não está. Então, ele, muito esperto, ele deixa os bairros judeus e os bairros cristãos sem pegar fogo, porque assim ele colocaria a culpa neles. E assim a perseguição vai ser local, como eu já falei, só em Roma. Então, além de matar os cristãos, ela servia também para a própria diversão pública, né? E assim ele veste os cristãos de pele de animal, para que os cachorros matassem os cristãos à dentada. Muitos foram crucificados, outros queimados vivos e castigados. Nero vai promulgar o seu edito contra o cristão. No ano de 68, boa parte do seu império se rebela contra ele e o Senado romano vai depor Nero. Aí Nero se suicida. Muitas leis dele que ele fez no decorrer da sua vida vai ser abolida, mas o edito contra os cristãos vão permanecer. Após a morte de Nero, há um período grande de desordem do império. As perseguições vão se tornando uma estratégia do governo imperial romano. Aí ela começa a se tornar ampla, sai do restrito de Roma, né, que Nero impõe, e passa a ter mais amplitude a perseguição e mais violenta, se torna violenta. Então, os cristãos vão começar a ser acusados pela classe culta, né, de serem supersticiosos, que a nova ideia do cristão é maléfica, relacionado à magia. Eles acham que tem conjuntos irracionais de prática, de feitiçaria, para enganar as pessoas. Então, eles vão dizer que a causa dessas perseguições vão ser tanto políticas como religiosas. As causas políticas, a gente vai ver que dentro da diversidade de religiões dentro do próprio Império Romano, o culto ao imperador era obrigatório, porque o imperador romano era deificado, ele era Deus na terra. Então, não era admitido nenhuma religião secreta. E o cristianismo era considerado uma seita judaica. Então, ela era tolerada, mas a partir do momento que o cristianismo começa a se tornar uma religião, ela passa a ser vista como uma ameaça ao império, ameaça ao Estado. E o Estado não aceitaria as religiões particulares. Por isso, ela era vista como uma religião secreta. E devido à desobediência dos cristãos, o imperador diz que vai ser uma religião inadmissível ao império. O cristianismo vai combater, primeiramente, a cultura helênica e vai rejeitar o culto ao imperador. Estabelece a soberania de Cristo. O cristão não iam servir ao exército até o ano 313 e devido a esse fato, eles começam a ter uma perseguição política muito grande, porque o Império Romano está ficando cada vez menor, né, nas suas quantidades, porque começa a ter a divisão entre o Império Romano do Oriente e do Ocidente, e eles estão precisando de gente para combater. Vai começar daqui a pouco a vir as invasões bárbaras e eu preciso de exército. Como o cristão ele se recusa, então imagina, então eles preferem matar os cristãos, porque já não serve para nada. Causas religiosas. O Império nunca se opôs, o Império Romano, a acrescentar um novo Deus, porque um novo Deus no seu panteão representa festa, representa lucro.
Agora, o cristianismo é um único Deus, ele é monoteísmo e ele não aceita nenhum tipo de objeto para o culto. Então, é a cruz. Então, eles ficam muito tristes porque passa a não ter também a questão financeira também. Ali tinha, né? Os romanos acostumados a adorar os ídolos, a utilizar objetos em seus ritos para materializar a fé, manifestam a sua espiritualidade externa. Por não aceitar a ideia de uma religião que não possuísse esses objetos para culto, como era o caso do cristianismo, este era considerado pelos romanos como um ateísmo. O sigilo das reuniões cristãs, que eram feitas à noite, aí aguçando o espírito especulativo dos romanos. Não demorou muito para que surgissem os grandes boatos em que suas reuniões os cristãos cometiam incesto, cometiam também canibalismo e sacrifício de crianças. Você vê como era a mente daquela época. Então, com isso, o cristianismo ele passa a ser extremamente perseguido. Tinha as questões sociais, tinha as questões, né, econômicas que nós falamos. Se a gente não fabrica ídolo, como é que ficam os pintores, arquitetos, escultores? Nossas reuniões eram nas casas, então eles não ganham também dinheiro com o cristianismo, então eles ficaram muito preocupados, o Império Romano, e começam a ter grandes perseguições. Então, os cristãos, por isso, vão ser acusados de ser agitadores civil do império, causar fome, porque eles não cultuam os deuses. E nesse período de perseguição, a gente vai ver que vai morrer alguns padres da igreja, como Santo Inácio de Antioquia, morto pelo comando do imperador Trajano, devorado pelas feras, Policarpo de Esmirna, também morto no século II, Justino, apologista do século II, também vai morrer decapitado, junto com mais 6 cristãos, sob o comando de Marco Aurélio. O resultado das perseguições foi que Tertuliano tinha a ideia que o sangue dos mártires é a semente da igreja e se torna uma realidade. Quanto mais eles matavam, mais em número crescia o cristianismo. Surgindo assim uma grande apologia e surge assim também a definição do nosso cano. Então, o que eles achavam que iam destruir, muito pelo contrário, fortaleceu a fé, alimentou o sangue dos mártires, alimentaram a nossa fé. Então, nós temos uma cronologia das fases da perseguição. Começa com Nero, depois vem Dominiciano, Trajano, né? A Marco Aurélio, Cômodo, Décio Valeriano, Diocleciano, e depois entra o período de paz com Constantino. E com a consequência das perseguições, vai surgir o nosso credo niceno maravilhoso, que vai dar origem ao que nós proclamamos a nossa fé até hoje. Então, na próxima aula, nós vamos começar a falar do Islã. Espero que vocês tenham aproveitado essas aulas, que isso dê suporte também para que a gente possa ler a Sagrada Escritura, o Novo Testamento, para a gente entender esse contexto histórico em que o Novo Testamento está inserido. E na próxima aula vamos começar a falar do Islã. Muito obrigada a todos vocês, que nós tenhamos um final de semana maravilhoso.